Bem-vindos ao Além do Óbvio. Se trabalhar está te adoecendo, isso não é fraqueza, é um sinal. Eu sou Giovana Tarazzi Jurca, advogada trabalhista, e nessa temporada a gente fala de burnout não como exceção, mas como consequência do trabalho moderno. Começa agora. Bom, hoje eu recebo Luciana Torrano aqui no Além do Óbvio. Eu quero te agradecer, Luciana, demais aqui pela tua generosidade de vir falar conosco, né, e trazer a sua visão enquanto psicanalista sobre o burnout. Eu quero começar aqui dizendo para você se apresentar, falando um pouquinho da sua trajetória e chegar no ponto que nos é muito importante, que é como que você se deparou com o burnout na sua profissão. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre psicanálise, principalmente de fornecer instrumentos, né, para as pessoas também conseguirem reconhecer e fazer alguma prevenção de saúde mental, que é algo tão importante na nossa vida e que as pessoas às vezes vão deixando de lado, né? Como se fosse algo que se esforçasse, ficasse bem, e não é bem assim. A saúde mental é algo que a gente precisa cuidar todos os dias, né? E, bom, como você falou, eu sou psicanalista, eu sou formada pela PUC de São Paulo, fiz mestrado e doutorado aqui na USP de Ribeirão Preto e fiz a minha formação. A formação do psicanalista é uma formação não acadêmica, né? Então eu fiz a minha formação pela Sociedade de Psicanálise daqui de Ribeirão Preto, que é ligada ao Instituto AIPA, que foi fundada pelo próprio Freud, né? Que é o fundador da psicanálise, e é uma área que eu tenho muito prazer em poder falar sobre, que eu me debruço sobre ela. Bom, o burnout é uma situação, vamos dizer, que a gente vem enfrentando com a mudança do mundo, vamos dizer assim, o mundo moderno, e as exigências do mundo moderno começaram a trazer adoecimentos diferentes do que aqueles que aconteciam há 100, 200 anos atrás. Então o burnout ele vem sendo estudado há cerca de 40 anos e ele foi notado principalmente em situações de saúde, né, com profissionais de saúde que lidavam com ambientes de alta complexidade e alta mortalidade. E foi assim que eu me deparei primeiramente com o burnout. Meu primeiro trabalho, né, eu entrei numa especialização aqui no Hospital das Clínicas e no Hemocentro, e eu tratava de pessoas e também dos profissionais, cuidava, né, das unidades de transplante de medula óssea e de hematologia, que e naquela época, quando eu comecei, há 20 anos atrás, a mortalidade era muito mais alta do que acontece hoje em dia, né, com o avanço da ciência. A gente tem uma cura dessas pessoas muito maior do que era naquela época. Então, com isso, tinha uma cobrança muito grande dos chefes em relação aos enfermeiros, residentes, e as pessoas, elas não conseguiam perceber o limite físico e psicológico e acabavam necessitando de afastamento da unidade por conta de adoecimento. Então, os sintomas eram diversos, porque o burnout não é uma doença que está no CID, no DSM, é um conjunto de sinais e sintomas que a gente nota que adoece a pessoa naquilo que ela tem de mais fraco nela. Então, se é uma pessoa que já é ansiosa, ela vai ficar mais ansiosa. Alguém que é muito crítico ou pessimista vai começar a se sentir assim, pior, né? Então, é um agravamento. Ela intensifica características, porque todo mundo, se alguém for adoecer psiquicamente, ela vai adoecer daquilo que ela tem mais fragilidade, né? Então, tem pessoas que têm uma tendência à depressão, outras à insônia, outras à hiperatividade, a consumo, compulsão, obsessão. Então, o burnout, ele vai como se acender um fósforo naquilo que
já está ali na pessoa, e aí a gente vai ver que esse fator, né, estressante do ambiente de trabalho foi esse fósforo riscado ali que acaba incendiando a pessoa por dentro. Porque o burnout, ele tem esse nome porque é como se fosse queimar-se por dentro, né? Então, é uma doença da atualidade que passou dos ambientes de saúde de alta complexidade para muitos outros ambientes corporativos. E isso a gente pode dizer que é algo que preocupa, necessita cada vez mais de estudos e também de ferramentas para que as pessoas possam reconhecer o que está acontecendo com elas e se proteger. Porque a psicanálise trabalha com o inconsciente, né? Então, o inconsciente é aquilo que existe, mas a gente não percebe. Né? Então é como se fosse um estranho dentro de nós. Então a pessoa, ela vai seguindo, né? Como eu disse anteriormente quando a gente estava conversando, nós estamos numa sociedade da performance. Então, se a pessoa está performando, se ela está conseguindo bônus, se ela está vendendo para a empresa, parece que está tudo indo muito bem. Né? Mas às vezes não é bem assim, porque ela está perdendo o que com isso? Né? Noites de sono, momentos de lazer com a família, às vezes a festinha de aniversário do afilhado, que vai fazer falta depois nessa história, nessa novela familiar. Então, essa pessoa que está sempre ausente, e quando ela está sendo cobrada no ambiente do trabalho, também ela vai ser cobrada no ambiente familiar porque ela está ausente. Então, é como se ela estivesse sempre inadequada. E vai perdendo, às vezes, bordas de quem ela é. Né? Ela vai se tornando cada vez mais uma excelente profissional, pode ganhar, né, condecorações, bônus e tudo, mas quem ela é? Né? Porque a gente se apoia, né, sobre vários pés. E um deles deveria ser o trabalho. Né? Porque nenhuma mesa se apoia sobre um pé só. Então, a gente precisa ter o espiritual, o social, né? O lazer. As pessoas vão perdendo o hobby, ou transformando o hobby também num hobby de alta performance. E aí isso vai tirando a espontaneidade da vida, a capacidade de contemplar, de perceber o dia passando, coisas que são muito importantes para a manutenção da saúde mental. Perfeito. Ô, Luciana, me trouxe um ponto aqui relacionado, e aí eu queria entender, né, do viés da psicanálise. Você disse que a área da saúde era uma área que é uma área muito afetada, né? A gente sabe que tem outros nichos também no mundo corporativo, bancário, enfim. Mas para além de nichos, você acredita que tem? A gente falava há pouco também num outro momento com outro profissional que aí é estatística, que tem os altos cargos, eles realmente sofrem muito mais desse adoecimento. Eu queria que você me falasse, do ponto de vista da psicanálise, o porquê que essa questão dos altos cargos, da alta performance, ela está intrinsecamente relacionada a esse adoecimento. Olha, eu acho que tem uma questão relacionada à expectativa, mas também à solidão. Em geral, esses altos cargos, eles têm poucos pares, né? Eles estão no topo da pirâmide. E se a gente for pensar, né, utilizando uma metáfora familiar, às vezes o provedor da família, ele não tem com quem falar, ele não tem com quem consultar, ele está sendo cobrado por todas, né, aquelas camadas depois dele. E assim, reconhecer o afeto e a dor num cargo de poder é muito difícil. Por isso que a gente vê, né, esses altos cargos, às vezes, adoecendo gravemente. E negando, né? A gente pode pensar numa negação ou a gente pode pensar numa invisibilidade da questão emocional
daquele sujeito. Como se ele tivesse tantos atributos do ponto de vista profissional e empresarial que dentro dele foi ficando assim atrofiado essa capacidade de sentir. E aí tem um psicanalista que ele é vivo, é um psicanalista do trabalho, que é o Christophe Dejoux, que ele vai fazer uma relação importante, né, entre o adoecimento psicossomático também, quer dizer, a pessoa adoece fisicamente. Pode ter um infarto, né, às vezes tem outras comorbidades que são desenvolvidas a partir dessa cobrança do trabalho, porque ela não tá sendo, a pessoa não está sendo vista como uma pessoa, como um sujeito, né? Então os altos cargos isso acaba sendo mais evidente. Além de ser mais evidente, é mais potente. Né? Porque a gente pensa num diretor, né, ou num presidente, num CEO, ele tem poucos pares ali, e todos sendo muito cobrados, né? Perfeito. E quando você coloca que o burnout, ele na verdade potencializa pontos que a pessoa já tem de vulnerabilidade social, psicológica, enfim, não sei se esse é o termo, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas existe alguma personalidade mais propensa? Eu não gosto muito dessas definições assim. O que eu percebo é que uma característica de personalidade mais obsessiva e mais crítica geralmente sofre mais, né? Porque como a pessoa já tem uma autocrítica acentuada, quando ela recebe essa cobrança, ela aumenta, ela vai aumentando, né, essa autocrítica e vai perdendo esses limites daquilo que pode ou não pode. Às vezes tem dificuldade de dizer não, né? Então pessoas que têm mais propensão a aceitar e acumular tarefas são pessoas que geralmente sofrem mais com sintomas decorrentes do burnout. E às vezes pode ser insônia, né? Pode ser, às vezes, um tremor no olho, né? Pode ser uma irritabilidade e mais várias outras coisas. Mas eu não acho que tem uma personalidade. Tá. Sintomas em si... Obviamente que o burnout ele tem um início silencioso, né? Sim. Mas para os casos em que realmente a pessoa não tem essa percepção e ela vai tocando, ela vai adiante, como que quando chega para a clínica e como que o profissional, o psicanalista, ele consegue identificar que aquela relação é uma relação de doença do trabalho? Então, em geral, as pessoas já chegam no consultório com alguma, vamos dizer assim, com alguma ideia, né, quando são encaminhadas para uma psicoterapia, para psicanálise. Em geral, elas já passaram por sintomas, né? Eu tive um caso há muitos anos atrás de uma mulher que teve um problema cardíaco. E aí, com o cardiologista, conversando com o cardiologista, foi, né, ao psiquiatra e chegou ao consultório porque era um caso claro de burnout, né? Então, aí ela precisou ficar afastada, fez um tratamento longo, mas ela teve um problema cardíaco e a sensibilidade do cardiologista clínico ouvindo, entendeu que aquela situação era uma situação inviável para ela dar continuidade naquele trabalho da maneira que as coisas estavam acontecendo. Então, e às vezes o que eu consigo perceber são situações de abuso, né? Então, na clínica eu vou percebendo, porque às vezes a pessoa vai falando de tantos assuntos, né? E aí quando ela vai falar do trabalho e sempre aquela mesma queixa, ou a falta de limite, aquele chefe que manda mensagem a qualquer hora,
e a pessoa vai permitindo, porque também tem subjetivamente um desejo de ser querido, né, de ser importante, de fazer diferença naquela empresa, né? Então, vamos dizer assim, esse canto da sereia às vezes acaba levando a consequências que são desastrosas na vida psíquica e mesmo no funcionamento corporativo, porque a gente aonde começa? Começa também de um desejo de fazer bem o trabalho, de ser crescimento, de ser o funcionário do mês, né? De ganhar uma promoção, né? Então a pessoa vai em busca disso, porque assim, a forma que a nossa sociedade se organiza é uma forma que adoece as pessoas, né? Se a gente for pensar na Revolução Industrial, que tinham pessoas que morriam em cima das máquinas, porque elas começaram a perceber que tempo era dinheiro, e esse era o slogan, tempo é dinheiro. Então elas iam trabalhando até morrer. A exaustão. Então a gente vem dessa história, né, do contato com o trabalho. E hoje tem a questão da riqueza, né, que está sendo muito referendada como um símbolo de sucesso. Né? Então, assim, não importa que Exato. a pessoa né, construiu uma fórmula que vai salvar, ou uma vacina, ou algo que vai salvar milhares de pessoas. Não importa se ela tem isso ou aquilo para postar na rede social, ou né, para competir com o outro. Então, existe uma incongruência de valores, porque os valores mais importantes que a gente tem, eles são imateriais. Isso a gente vê no final da vida das pessoas, ninguém conta que teve uma Ferrari, que foi para não sei aonde. Elas contam sobre os amores que elas tiveram, sobre as histórias, né, sobre o que elas viveram. Então, a gente tá nesse mundo com valores muito invertidos, né? Sim. E a psicanálise, como que ela pode, Luciana, no teu entendimento, ajudar, contribuir para esse tema tão sensível? Porque eu imagino que a psicanálise ela tem muito essa questão do tratamento do burnout com o indivíduo. Só que se a gente para pensar que esse adoecimento, o olhar não tem que ser para a doença em si, ou melhor, tem que ser para aquele que causa a doença, né? O ambiente de trabalho. Onde que entra esse profissional? Bom, de várias formas. Eu acho que assim, o que a psicanálise traz é a consciência. E a consciência, ela é uma potência, né? Ela é um poder. À medida em que você tem uma consciência do seu funcionamento, do seu limite, você consegue se proteger e se prevenir tanto de abusos vindos do ambiente de trabalho, quanto de abusos que você mesmo se propõe, né? Então eu acho que nesse sentido, trazer para a consciência. Porque, como eu disse, esses aspectos inconscientes que fazem parte da nossa vida, né, mental, eles não terminam nunca, eles sempre vão existir. Por isso que falar a análise não termina nunca, porque se você continuar fazendo análise, sempre vai ter coisas para você saber a seu respeito e se aprofundar. Quando uma pessoa chega em situação, né, de adoecimento no trabalho, provavelmente a gente começa trabalhando isso e depois vai ampliando para outras esferas da vida que possivelmente ela também não estava cuidando tão bem, né? Então, porque toda doença, todo sofrimento, ele é multifatorial e ele vem de uma complexidade, né? Todo ser humano, a subjetividade do ser humano é uma subjetividade complexa. Por isso que a gente não consegue explicar
né, e falar assim, isso acontece por conta disso, disso e daquilo. A gente consegue dar uma receita de bolo, trocar uma receita e uma receita ficar muito parecida com a outra. A gente não consegue fazer isso com o ser humano, né? Se eu te der uma receita de como eu fiz meu filho, se você me der como você fez o seu, vão ser filhos completamente diferentes. Porque tem toda essa constelação complexa do psiquismo, da biologia. Então a gente não consegue reproduzir, mas a gente consegue criar sinais de alerta, vamos dizer assim, né? Quando a pessoa começa a perder a saúde no social, no familiar, quando ela começa a perceber essa irritabilidade, ela precisa pedir ajuda, né? E outra coisa, eu acho que a cultura do ambiente de trabalho e os ambientes de trabalho, eles também precisam fornecer recursos para as pessoas que estão ao lado poder cuidar, né? Que eu acho que a gente, assim, vive num mundo muito egoísta, né? Eu me lembro, acho que há uns 2 anos atrás, que me chamaram para falar sobre suicídio. Porque tinha acontecido um suicídio num grande escritório e eles queriam ouvir. E aí eu fiz uma pergunta simples. Você pergunta para a pessoa que está sentada do seu lado de verdade como que ela está se sentindo naquele dia? Ninguém pergunta, porque acha que tem tanto trabalho para fazer, né? Então o recurso humano, que é a base de tudo, é muito desvalorizada, né, nesse mercantilismo que a gente vai vivendo. É inevitável, a gente tem que viver, mas precisa perceber essas camadas, né? E o quanto é complexo mais ainda, porque pós-pandemia, hoje a gente não tem a oportunidade muitas vezes nem de perguntar, né, pro colega, porque a gente tá falando de trabalho home office, o teletrabalho, enfim, meta, resultado, performance, e não tem isso nem da troca, nem da oportunidade às vezes de estar no mesmo ambiente para se entender, porque isso é um fator também que a gente tem que parar para pensar, que quando a gente pensa em burnout, não necessariamente você tem que ter o espaço físico alocado para que você tenha as condutas assediadoras, exaustivas, tóxicas, enfim, muitas vezes a cultura organizacional ela propicia aquele adoecimento, né? Sim. Então o tema ele acaba ficando mais complexo ainda, mais sensível ainda, por isso da importância de vários profissionais dialogarem sobre isso, né? Do meu ponto de vista e do que eu atuo no jurídico, Luciana, é muito delicado porque a gente conversava no off que os profissionais da área da saúde em si, eles não atestam, né? Você trouxe da tua leitura em relação à questão da CID. Juridicamente é outro contexto, a gente briga por outras pontas ali, mas muitas vezes um médico, um psiquiatra, ele não quer atestar, ou porque o conselho regional diz que não deve, enfim. E aí você fica com esse assunto muito vago. E aí e os profissionais que podem falar disso é o psicanalista, é o psiquiatra, né, que tem a propriedade para falar em si da doença, né? E aí depois outros que vão entender a causa, entender como cuidar disso. Mas é um assunto delicado que o psicanalista, que o psiquiatra, ele também não consegue muitas vezes materializar ou não materializa por conta dessa subjetividade, desses múltiplos fatores. Como que você, na sua atuação, como que você se apropria disso e resolve, chegando um caso prático, pensando, né, você disse que atendeu esse caso da pessoa que chegou com burnout, como que você lida com isso na prática? Então, é bastante complexo e realmente muitas vezes a pessoa chega, né, numa situação de muito sofrimento e ela não sabe nem quando isso começou. Né, porque o descuido com a saúde geral já vem há anos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu percebo que existe alguma coisa grave, eu peço para que a pessoa seja acompanhada por um médico
também, né? Então, um psiquiatra, um médico clínico, faça exames, né? Porque esse descuido ele vai afetar várias áreas. Depois a gente vai começar a, vamos dizer assim, a mapear e pesquisar um pouco, porque o meu objetivo não é encontrar a causa, né? Mas encontrar indícios daquilo que está trazendo tanto sofrimento. Às vezes isso é muito pulverizado, às vezes é muito evidente. Por exemplo, numa situação de abuso, né, ou de assédio, é muito claro. Né? Agora, numa situação que isso é muito pulverizado nas demandas e nas entregas, que isso só vai num crescente, nunca tá bom, às vezes a pessoa mesmo não consegue identificar que está no trabalho. Ela só consegue perceber que está no trabalho quando ela se afasta. Né? Então, ela consegue perceber que ela estava com um zumbido, com muita dificuldade de dormir e tal, quando ela se afasta do trabalho. Às vezes um feriado, às vezes uma situação, umas férias, aí ela fala, olha, eu acho que eu não estava muito bem. Né? Então, até essa sensibilidade, ela vai sendo perdida, que essa é uma das características do adoecimento nesse ambiente, porque a pessoa passa muito tempo, seja mesmo que ela não vá no ambiente físico, ela passa muito tempo trabalhando ou lidando com as questões do trabalho. Às vezes não para, né? Vai até 1h da manhã, 2h da manhã. Não tem nem tempo de perceber que tá doente, muitas vezes, né? Sim. No meu caso, muitas vezes o colaborador, ele sai do ambiente de trabalho e ele vai entender todos os fatores. Olha, porque eu tinha crises de esquecimento, porque eu tinha muita irritabilidade, porque as cobranças eram absurdas, porque eu acordava muitas vezes com numa preocupação, já olhando para o celular, na madrugada, enfim, vai relatando esses pontos que você vê que ele parou para identificar ou fazer essa autoavaliação depois que ele sai mesmo do ambiente. Sim. O que eu queria entender do seu ponto de vista enquanto psicanalista é como que você enxerga as sequelas em relação ao burnout? Bom, vai depender muito da subjetividade, cada caso é um caso, mas assim, isso pode traumatizar, né? E o trauma, ele é algo que assim, é como uma cicatriz, né? Às vezes fecha, às vezes cicatriza, às vezes dói. E tem pessoas que também desenvolvem, por exemplo, se desenvolver uma doença mental, né? Se tiver uma depressão, essas coisas costumam repetir, né? Então, assim, é muito difícil a pessoa ter um episódio depressivo e não ter mais nenhum para frente. Então, o que a gente fala é que, assim, a doença mental, ela não tem cura. Ela tem tratamento, ou mesmo o desenvolvimento de uma diabetes ou de uma cardiopatia. A pessoa desenvolveu pressão alta, você pode falar, mas ela já tinha predisposição. Sim, a gente tem um monte de predisposições genéticas no nosso organismo. O nosso estilo de vida vai garantir que a gente tenha ou não tenha essas doenças. Então, ela desenvolveu uma pressão alta, ela vai continuar precisando tomar esse remédio, independentemente se ela estiver nesse trabalho ou não. Então, é uma sequela para a vida. Quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas, né, daqui de Ribeirão Preto, essa era uma premissa, né, das nossas discussões, principalmente com os diretores e tudo, que era para prevenir que os profissionais não se afastassem por questões de saúde mental, porque às vezes desencadeia uma doença que estava ali, que ela não ia desencadear, e depois ela vai ter sequelas e problemas para sempre. Então, é muito sério, muito sério. E agora, reconhecer isso, trazer educação, né? Eu acho que informação, a gente começa a trabalhar com a prevenção, porque o que a gente está fazendo no burnout, em geral, é pós-venção.
a gente só trabalha com aquilo que já aconteceu. Isso é muito ruim, né? A gente trabalhar com prevenção, aí você promove saúde, porque aí você amplia a consciência, muda a forma das pessoas se comunicarem, né? Então, hoje já tem vários métodos de comunicação, que são comunicações menos violentas, que são comunicações inclusivas e coisas que precisam ser utilizadas no ambiente de trabalho, no corporativo, para prevenir justamente situações dessa natureza. Sim. Luciana, você trabalha também, para além de atendimento familiar, com adolescentes? Adultos, adolescentes. Também. Você acredita que essa nova geração, a gente falou muito sobre isso, né, em outros episódios, que é uma geração que qualidade de vida para eles acaba sendo inegociável? Você acredita que a gente tem aí uma possibilidade de diminuição nessa curva? Olha, é a esperança, né? Eu acho que a gente tem pelo menos tentado oferecer cada vez mais cedo noções sobre limite, respeito, saúde mental, justamente para que essa geração, né, que está se formando agora, que são os adolescentes, os jovens adultos, eles não passem pelo que as outras gerações passaram e tenham uma qualidade de vida e uma longevidade com mais qualidade melhor do que as gerações passadas. Então, assim, eu falei da Revolução Industrial e das pessoas que morriam em cima das máquinas, a gente já não vê mais isso, né? Então, a gente espera que cada vez mais a gente seja mais gentil com o outro e possa cobrar, né, dentro do trabalho aquilo que o outro pode oferecer, né? Respeitando a natureza. Eu queria aproveitar um pouquinho do teu conhecimento para a gente falar sobre esses cargos de alta performance. Enfim, a gente falava dos executivos, dos líderes, e eu queria muito que você trouxesse essa sua bagagem para a gente traçar ali os pontos, perfil, ou então o porquê que esses cargos em si, eles têm essa tendência tão considerável ao adoecimento por burnout. Se a gente pensar até no altos executivos, geralmente eles têm altas habilidades, né? E se exigem muito e sempre foram exigidos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma mistura de duas histórias para meio ficcional, assim. Então, o rapaz estava lá, ele já era um excelente aluno, aí ele já entrou numa universidade de engenharia muito boa, fez lá, teve um alto desempenho, e aí ele vai galgando, né, essa vaga nesse emprego. Que momento ele parou? Que momento ele olhou e falou, bom, será que ele se questionou? Porque às vezes parece que o sucesso, né, e a prosperidade, assim, tem uma flecha. Então você chega no topo. Mas será que é todo mundo para chegar no topo? Né? Então parece que é muito óbvio, mas as coisas não são assim. Então eu acho que tem uma preocupação com a questão do autoconhecimento desses líderes, né? O que eles estão se propondo a fazer. E depois, aquilo que eu já disse anteriormente, muitas vezes o emocional não está sendo levado em conta, né? Então, como são pessoas às vezes muito bem remuneradas, o dinheiro entra no lugar desse olhar mais cuidadoso para esse profissional. A outra questão é que muitos desses profissionais ainda são homens, né? E a gente tem uma cultura complexa em relação a homens falarem sobre sentimentos, emoções e dores, né? Então, se a gente for ver, a gente fala muito sobre o sofrimento da mulher e tal, mas e o sofrimento do homem?
né? Porque os homens são ensinados a silenciar. Porque homem não chora, tem mais várias outras questões. Às vezes a mãe ensina para a menina a dizer isso eu não gosto, não coloca a mão aqui, isso e aquilo, mas ensina para o menino, né? Ou como ensina para o menino? Existe uma educação que ainda é pautada por essa heteronormatividade que vai educar o homem diferente da menina. Então, o que eu percebo é que os homens demoram mais para procurar ajuda. E isso acaba agravando esses casos também. Né? Olha só que coisa interessante. Nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista relacionado aos limites mesmo, serem outros, a régua é mais alta, né, para os executivos no masculino. Excesso de demanda. Você dizia também no início que, até a gente conversou um pouco no off sobre isso, que não necessariamente um ambiente que é extremamente exaustivo para um sujeito, ele vai ser para o outro, né? E tá aí também uma das particularidades das doenças psicossociais. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a gente está dentro de um espectro, né, de tolerância. Todas as pessoas. Se a gente for pensar até do ponto de vista médico, né, tem pessoas que não suportam temperaturas altas porque elas convulsionam. Se a gente for pensar do ponto de vista psíquico, não é muito diferente. Então, essa tolerância, ela é variável, ela é um espectro, e a gente não tem uma radiografia ou um teste de imagem para saber disso. Como que a gente vai saber? É só através da experiência. Então, tem pessoas que vivem em situações de estresse e elas bloqueiam aquele, vamos dizer assim, o mundo psíquico delas e sobrevivem bem, né? Enquanto outras desenvolvem doenças, traumas. Muitos estudos foram feitos a esse respeito com combatentes de guerra, né? Por que alguns combatentes de guerra não conseguiam voltar mais à vida, né? Isso é uma questão muito séria. Quando se fala em guerra, a gente tem que pensar que vão ter soldados que vão depois voltar muito adoecidos para os seus países, né? Com poucas condições de oferecer, de trabalhar. E então esses combatentes de guerra sempre foram um problema, porque desde a história do mundo a gente conseguiu ficar sem guerra há 25 anos, então a gente tem muito combatente de guerra. E aí, por que algumas pessoas tinham condições, retomavam a vida, voltavam a ser médicos, pilotos e outros não, né? Então, assim, a capacidade de elaborar trauma, ela é variável de uma pessoa para outra. O que a gente fala na psicanálise é que quem tem a condição de sonhar, de ser criativo, né? E para isso a gente utiliza várias coisas, mas a arte, né? Os relacionamentos, isso favorece com que a pessoa faça uma metabolização, lide melhor dessas situações traumáticas e dolorosas. Então, isso tem uma grande diferença. Que coisa. Uma coisa que eu fico preocupada, inclusive, em relação a esse diálogo, a importância desse diálogo, Luciana, dos profissionais sobre o tema, é porque você mesmo traz esse ponto da situação em que, no mesmo ambiente, cada pessoa lida de uma forma diferente, isso a psicanálise falando, né? Só que o quão sensível é a gente trazer isso para um argumento num sentido de que a pessoa é frágil, por isso ela adoeceu, e não é o ambiente que é um ambiente assediador, um ambiente adoecedor. E quando a gente fala do preventivo, quando ele não é cuidado, né, e você falou, trouxe muito bem essa importância da prevenção, a gente vai falar então da resolução de uma outra forma, né? Sim. Então a gente sabe que está batendo aí na porta a norma regulamentadora, e aí, né, isso
traz um holofote maior para o tema da saúde mental. No Brasil as coisas são assim, né? Ou você vai por bem ou você vai por mal. De qualquer forma, o tema tá aí e a gente tem que discutir sobre ele, mas a gente tá falando de um índice que cresceu absurdamente no judiciário. A discussão ia para lá que ele vai, falando de doença do trabalho, não tem outro lugar para você levar senão ali. E aí vem essa grande confusão, e aí o que me preocupa é a falta de entrega da prestação adequada, né? Então, a gente conversava, eu também te falava sobre isso, dos casos em que nem o profissional da saúde consegue mensurar o burnout. Isso vai para o judiciário, que também não tem condição de tratar do tema sozinho. Acho que é um tema multidisciplinar e não tem a literatura, a depender de qual que você vai socorrer, traz de uma forma, inclusive em relação às sequelas, né? Um parênteses aqui, sequelas que eu te questionei, né? Sim. Querendo saber de você. Mas para a medicina, você tirou a pessoa daquele ambiente que adoeceu, ela naturalmente tem que melhorar, ela naturalmente tem que se curar daquilo. E aí você conversa com colaboradores que tiveram o burnout, que não consegue, se passa na rua do trabalho da empresa onde trabalhou às vezes há 1, 2, 3 anos, ele tem os mesmos sintomas físicos, a palpitação, o estresse, a ansiedade, então assim, os gatilhos, né, ou as sequelas, enfim. Então é tudo tão complexo, e quando você fala com cada área, você tem esse entendimento. Por isso que eu acho, te questiono, né, dessa sensibilidade de trazer o subjetivo demais para uma questão que ela é um fator ocupacional. É muito... Bom, primeiro você falou da fragilidade. Eu não gosto de usar o termo resiliência por conta disso, né? Porque... hoje tudo é resiliência. Ele foi tão mal utilizado que pode ser utilizado dessa forma. Então, quer dizer, a pessoa não tinha resiliência suficiente, por isso que ela não aguentou. Quer dizer, você culpa a pessoa que está em sofrimento pelo fato dela ter adoecido. Eu acho isso algo completamente violento, né? Agora, essa hipótese de que você tira a pessoa do ambiente de trabalho e que ela, né, então é como se fosse, vai fazer um reset. Não é assim. Nem o nosso corpo é assim. O nosso cérebro é um órgão e ele constrói sinapses, ele tem memória, ele tem história e ele vai construir maneiras de se proteger, né, de situações que ele pode se sentir em perigo e risco. Então, eu acho que essas são justificativas para, vamos dizer assim, desresponsabilizar e desinformar, né? Por isso que eu acho que a informação sobre o tema é tão importante. Acho difícil mesmo essa questão do laudo, né? Porque alguma coisa precisa acontecer nesse sentido, porque a gente, quando vai, né, dar um diagnóstico, uma coisa assim, geralmente o psiquiatra que está ali, ele vai ter que seguir, né, esses manuais, que são manuais coletivos. E dentro desses manuais não existe o burnout não está ali. Você pode encontrar ansiedade generalizada, você vai encontrar insônia, síndrome do pânico, bipolaridade, transtorno do estresse pós-traumático. Agora, por exemplo, você falou de bipolaridade. Uma pessoa que tem uma predisposição, né, familiar para desenvolver uma doença como o TAB, ela pode desenvolver diante de uma situação de estresse, né? Isso é reversível, ela vai ter que tratar disso para sempre, né? Eu acho que, assim, eu conheço vários casos dessa natureza, de que a pessoa tinha ali uma história familiar e ela acabou desenvolvendo no ambiente de trabalho por conta de excesso de estresse. Nesse caso era banco. Tá. Né? Mas é que tá, se não fosse, né, o que eu sempre falo do lado de cá, se não fosse esse ambiente, não teria desenvolvido.
né? Então, a importância de cuidar do ambiente, né? Porque a grande questão do burnout, diferente das outras doenças de saúde mental, é que ele é causa do ambiente, ele é efeito daquilo, né? Se não fosse o ambiente naquelas condições, isso talvez nunca teria acontecido, né? E aí é a máxima, né? Aquele que causa o dano é responsável por ele, né? Ou por prevenir que ele aconteça, né? Exato. Eu acho que essa cultura dentro das empresas precisa priorizar a saúde mental, né? Porque não adianta ter um departamento de recurso humano e uma palestra anual, né? Exatamente, tem que ter prevenção de trabalho, Exato. de acidente de trabalho. O que adianta uma plaquinha lá, se às vezes o acidente é vascular, né? Sim, acontece em casa. É um acidente que pode acontecer. Então, essa dicotomia, né, do que é responsabilidade, se a gente pensar na complexidade do funcionamento psíquico e físico, as responsabilidades precisariam aumentar nesse sentido. Muitos pontos, né, Luciana? É um tema, assim, que a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre, e ouvir, assim, uma profissional como você traz muitas outras questões que elas não são materializadas, é algo que realmente demanda muito estudo e muito raciocínio sobre o tema, mas ficaria aqui muito com você. Agradeço demais toda a tua contribuição, mas eu queria que você, pra gente, pela falta desse tempo todo, mas que a gente pudesse finalizar você voltando pra alta performance que a gente estava dizendo e então a gente concluindo nisso, qual que é a tua reflexão para esse profissional, para essa pessoa que tá nesse mundo da performance, do entregar, dos resultados, das metas, você como psicanalista, um ponto de reflexão dessa pessoa que acha que ela tem que dar conta de tudo nesse mundo doido que nós estamos vivendo? Eu acho que esse mundo, né, que a gente está vivendo da alta performance, ele é altamente nocivo. Ele faz mal, né? Eu comentei que às vezes a pessoa vai começar a fazer um hobby, vai ter um hobby. Você dizia da aula de bicicleta. A aula de bicicleta já tem um ranking lá. Você tá em primeiro, segundo, terceiro. Aí começa a jogar um beach tênis, já tá no campeonato. Vai correr, já tem um monte de planilha, não sei quantos. Então precisa tomar cuidado, porque o que acontece? Às vezes é tão inconsciente que a pessoa acaba levando aquele método que está adoecendo ela para os lugares que poderiam estar curando, né? Então, eu só vou ali para uma aula para liberar endorfina, né? Vou numa aula de bicicleta, tá liberando cortisol, você tá olhando quem tá na tua frente, quem que não tá, meu Deus, eu competindo, falando, não, preciso ser melhor que a fulana, nem sabe. Que loucura. Né? E assim, a comparação é um veneno, né? A gente não acorda e não toma um copo de veneno de manhã, mas as pessoas se comparam o tempo todo, né? E assim, não dá. Isso é algo que realmente adoece. A gente viu, né, com toda essa movimentação de tirar os celulares das escolas, porque assim, existem estudos que falam que isso faz muito mal para adolescente e criança. Eles têm que sair da frente da tela porque as redes sociais estão adoecendo cada vez mais cedo as crianças. Então a gente precisa preservar essas crianças, né? Por conta da comparação. Porque uma coisa é disputar uma corrida com um amiguinho na rua e todo mundo sair correndo, rindo depois, né? A outra coisa é ficar querendo ter uma vida impossível, que é postada por uma menina, sei lá, muito rica num país de diversidade. E que é um recorte, né? E que é um recorte. E que é uma mentira também. É uma personagem, né? Mas então tudo isso eu acho que a gente precisa... o Freud, ele não tinha analista para ele. Então ele tinha que se autoanalisar. Para isso, ele parava e pensava no que ele sonhou, o que estava acontecendo com ele, ele olhava para dentro. E eu acho que essa é a minha recomendação. Olhar para dentro,
né? Tentar reconhecer os sentimentos, se isso tá bom, se eu gosto ou não gosto. Porque às vezes as pessoas chegam no consultório e perguntam: o que você gosta? A pessoa não sabe do que ela gosta. Ela não sabe o que ela quer, o que ela vai querer fazer, né? Então, assim, não dá. Ela não sabe dos próprios limites também, né? Onde que tá o seu limite? Não pode ser um marionete do sistema. A gente precisa ter uma condução da nossa própria vida, né? Muito bom, que delícia de papo, Luciana. Muito obrigada, tá, pela sua generosidade, humanidade, por todos os pontos que você trouxe aqui, que foi tão engrandecedor para o nosso bate-papo, para esse tema que a gente está caminhando aí para os últimos episódios da temporada de Burnout. Então quero deixar aqui minha gratidão pela tua presença. Obrigada. Você ouviu o Além do Óbvio, porque trabalhar não deveria adoecer e normalizar o excesso tem consequências. Eu sou Giovana Tarazi Jurka. Até o próximo episódio.